Olá, bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha o cientista político, sociólogo e consultor de marketing Juliano Corbellini e também o jornalista Leandro Miranda, do programa Ponto e Vírgula, convidado para participar desse nosso bate-papo. Bom dia, Leandro. Bom dia, John. Bom dia, Juliano. Bom dia, Juliano. Bom dia, John. Bom dia, Leandro. Bom dia, telespectadores da TV Difusora. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito o convite de estar aqui nesse canal com dois companheiros, amigos tão ilustres. Bom, vamos começar falando um pouquinho do Juliano Corbellini. Quem é o Juliano, para quem não te conhece ainda? Falasse um pouco da tua trajetória, como iniciou na carreira política, estudantil, falasse um pouco aí para o nosso telespectador. Bom, eu sou formado em ciência política. Tá? Antes disso, fiz movimento estudantil, que foi inclusive onde, por coincidência, uma coincidência da vida, eu conheci o Flávio Dino, que depois eu vim reencontrá-lo tantos anos depois. Mas eu sou formado em ciência política e sou doutor em ciência política, logo migrei na minha carreira para o campo do marketing político, comecei a trabalhar com campanhas eleitorais desde o ano 2000, são mais de 18 anos fazendo campanha eleitoral, fiz várias campanhas no Rio Grande do Sul, trabalhei também em Recife e desde 2010, então, começo a trabalhar com campanhas eleitorais do Maranhão, onde eu fiz em 2010 a campanha do então deputado Flávio Dino, depois em 2012 também colaborei com a campanha do prefeito Edivaldo e depois, em 2014 e 2018, participei das duas, coordenei a campanha que redundou nas duas vitórias do governador Flávio Dino. É maranhense? Não, porto-alegrense. Mas o Maranhão hoje já é meu segundo estado. Muito bem. Você está lançando um livro, lançou o livro ontem, Juliano, que fala aí sobre lições de uma campanha eleitoral, derrota do Grupo Sarney. E eu lhe pergunto, o que será do Grupo Sarney do Maranhão? Eu acho que isso ainda está para ser escrito. Tá? A gente nunca pode dizer, a gente nunca pode ser peremptório e vaticinar o fim de algo, e muito menos a eternidade do poder de alguma coisa, né? Como a gente viu no próprio Maranhão. A gente tem um exemplo, por exemplo, nós temos em Salvador, o exemplo de um grupo que dominou a política há muito tempo, né? A oligarquia Magalhães, sofreu uma derrota grande, já são agora quase mais de 12 anos fora, vão completar 16 anos fora do governo do Estado, mas conseguiram construir uma liderança nova, com outro perfil, né, que é o ACM Neto. Eu diria o seguinte, olha, o Grupo Sarney, se ele vai voltar ou não, não é possível saber. Né? Edinho Lobão fez 30% dos votos, Rosiana Sarney, ano passado, fez 30% dos votos. Óbvio que isso é um patrimônio eleitoral e político muito considerável. Agora, se voltar, não volta mais como era antes. Porque a política do Maranhão, o Maranhão é diferente. Então não é mais possível do que era até uma década atrás. Então não é possível mais você ter êxito nesse novo Maranhão fazendo política como se fazia no velho Maranhão. Então acho que essa é uma história que está para ser escrita ainda. Bem, Juliano, o governador do estado, que você fez campanha dele por 3 vezes seguidas, 2010, 2014, 2018, disse essa semana, na verdade na semana passada, que vai poder chegar no céu e dizer que derrotou o Sarney. Você poderá chegar no céu também e dizer que ajudou a derrotar o Sarney? Se eu poderei chegar no céu, eu não sei. Né? Isso é uma decisão que não cabe a mim. Mas eu acho que o Maranhão, a derrota do Grupo Sarney, ela é uma decisão do povo do Maranhão. O povo do Maranhão derrotou o Grupo Sarney. Eu gosto sempre de deixar claro, e isso está no livro que a gente lançou ontem, isso está muito... fiz questão de assinalar isso, que o que vence uma eleição não é o marqueteiro e não é uma campanha. Quer dizer, os elementos essenciais numa vitória eleitoral, em qualquer lugar, é o candidato e a conjuntura. Né? Uma circunstância política, que era uma circunstância política que conduzia, né, entre 2010 e 2014, a virada de uma página, não só do Grupo Sarney, mas eu acho que toda uma página política que vira junto com a derrota do Grupo Sarney. Né? A política muda muito no Maranhão depois a partir nesse período 2010, 2014. Então a gente tem uma circunstância, eu acho que a gente tem um amadurecimento do eleitor maranhense. É uma coisa que eu sempre falei aqui nas reuniões, e era algo polêmico. Eu dizia, olha pessoal, o poder que a classe política tinha no passado, no sentido de ser determinante na escolha dos eleitores, nas cidades, enfim, né? Esse poder não é mais o mesmo. Existe uma opinião pública maranhense bastante autônoma já em relação aos caciques políticos. Né? Então, acho que tem um amadurecimento do eleitor.
que encontrou um candidato que dava exatamente a resposta correta para essa conjuntura. O Flávio era o candidato certo, porque ele era um candidato bom de oposição, e não só isso, mas um candidato preparado e um candidato que conseguiu, em 2010, que eu acho que quando a gente plantou verdadeiramente as bases da vitória de 2014, eu acho que ela começa em 2010. O Flávio ele não só era um candidato de oposição ao Grupo Sarney, mas o Flávio é um candidato que inaugurou um novo discurso no campo da oposição ao Grupo Sarney. Então, assim, uma eleição, a gente fala, ela é isso, ela é um encontro entre a história, um povo e um líder. Eu acho que a gente assistiu isso no Maranhão. E o papel do marketing não é criar nada. O bom marketing, e isso eu falei inclusive numa entrevista, acho que foi para o Leandro, logo depois de 2014. O nosso maior mérito foi mostrar o Flávio como ele é. Foi fazer uma campanha autêntica. Quer dizer, o papel do marketing é ser a ponte entre o discurso político e a população e potencializar aquilo que existe, da forma mais virtuosa. Esse é o nosso papel. O marqueteiro, ele não ganha a eleição, ele pode perder a eleição. O marqueteiro, se ele erra, ele pode colocar a perder a eleição. E eu acho que o nosso papel era potencializar aquilo que estava latente, aquilo que estava nascente. E acho que isso a gente fez bem, né? Eu e toda a equipe que trabalhou comigo, tanto em 2010 como nas outras duas vitórias. Bem, você acaba de dar o caso aí da Bahia, a volta do ACM Neto, enfim. E no Maranhão, você percebe, são quase 10 anos, quase uma década de conhecimento acumulado aqui no Estado. Há espaço para esse retorno do Grupo Sarney, já vista que hoje o deputado estadual Adriano, até escondeu o sobrenome, tem buscado se reposicionar e se colocado como candidato pré-candidato a prefeito de São Luís. E nós sabemos do peso que o Grupo Sarney ainda tem aqui no Estado, no meio empresarial, por exemplo, na justiça, na comunicação. Você acredita, há espaço para esse retorno? O Grupo Sarney tem uma força política e eleitoral grande. E mais, uma das coisas que fez nós ganharmos a eleição foi reconhecer, no nosso raciocínio estratégico, que a força do Grupo Sarney, bom, tinha o elemento midiático, tem o elemento do clientelismo, dos chefes locais, do poder central, tem tudo isso, mas tinha um elemento de carisma e de legitimidade e de amor pela Rosiana. Né? Quando a gente foi enfrentar a Rosiana em 2010, a gente tinha um paradoxo, a gente via que o Maranhão queria mudar, mas a gente via que as pessoas gostavam da Rosiana ao mesmo tempo. E a gente viu que a gente só ia conseguir a mexer nesse tabuleiro se a gente construísse um caminho confortável para o eleitor que já votou no Grupo Sarney, mas acha que, bom, deu, cansou, e em 2014 um dos nossos comandos de comunicação era 50 anos cansou, que é uma coisa muito simples, não é uma coisa agressiva, é uma coisa fluida. A gente precisava construir um caminho para que o eleitor que já votou no Sarney faça uma outra opção. E acho que a gente conseguiu construir isso, né? A gente falou para o meio, a gente não falou para o extremo. Bom, mas voltando ao Grupo Sarney, interessante essa comparação. O ACM Neto, por exemplo, ele consegue simbolizar uma modernização do carlismo e agregar outros valores diferentes do que seu avô tinha sem ter abdicado do nome. O problema não é esse, é que nem a própria Rosiana, até na última campanha, ela tentava ser a Rosiana e não a Rosiana Sarney. O problema não é você tirar um nome que você sabe que você tem, parece até que tu está escondendo alguma coisa. O problema, mas isso, bom, o Grupo Sarney tem seus pensadores, seus estrategistas. O problema é como é que tu te ressignifica. Como é que tu faz política de um outro jeito num contexto político que não é mais aquele. Eu acho que é dessa equação que o tempo dirá se o Grupo Sarney volta ou não. Vamos começar em 2010. Eu fiquei sabendo aí, não sei se é verdade, quase a campanha não sairia. O que aconteceu aí? Conta aí os bastidores aí, aquilo que ainda não veio à tona ainda para nós. Não tem nada até que muito escondido assim sobre 2010. Eu acho que 2010 foi um exercício muito importante. Sabe, para nós, que depois, para nós, eu digo a equipe, e para o pessoal da direção do PCdoB e todas as pessoas da coordenação da campanha mesmo, que não era do PCdoB. Porque quando a gente é de fora, eu vim de Porto Alegre, tinha estado no Maranhão antes, só na década de 80, final dos anos 80. Quando a gente é de fora, é um problema quando você é de fora e vai fazer uma campanha, porque você é de fora. Então você tem que conhecer a linguagem local, você tem que aprender os trejeitos locais, você tem que mergulhar no terreno, isso é um aprendizado que a gente que tem que ter muita humildade para fazer. Mas quando a gente é de fora também, a gente sabe olhar as coisas de um outro jeito. E a gente, às vezes, identifica dogmas que existem no meio, principalmente, do estabelecimento político, que se a gente não quebrar, a gente não vai adiante. Então, em 2010, o que a gente disse? Assim, olha, pessoal, isso foi um artigo que foi comentado, inclusive, na época. O Maranhão não se resume ao Sarney e ao anti-Sarney, do ponto de vista do eleitorado.
esse problema, essa questão divisiva que pode estar no meio da classe política, né, ela não está para as pessoas comuns, a Dona Maria, do seu José. Tem gente que gosta do Grupo Sarney? Tem. Tem gente que odeia o Grupo Sarney? Tem. Mas tem gente que nem gosta nem odeia, que acha que tem coisas boas, que tem coisas ruins, que acha que já foi bom, mas que teve seu tempo e passou. Então a gente tem que abrir um diálogo com esse eleitor. Então a construção da estratégia da campanha do Flávio, ela mirou muito isso, tanto que um dos comerciais que a gente mais usou, porque era tão pouco que a gente tinha, né? A gente tinha um comercial por noite contra 10 da Rosiana, acho que é uma desproporção enorme. Uma das coisas que o Flávio dizia na campanha, ele dizia, olha, eu não quero saber dos conflitos do passado, eu quero discutir com você o futuro. E para fazer o futuro, a gente tem que deixar um tempo que passou. Quer dizer, ele deu um passo além de uma polarização que se repetia e que era antiga, que era a polarização entre Jacques e Rosiana, ambos candidatos. Né? Então o Flávio, ele ocupou esse espaço do meio, né? Ele abriu esse diálogo, e o resultado disso é que, bom, em março de 2011, logo depois da eleição, o Flávio já tinha 60% dos votos. Ou seja, ele conseguiu construir uma imagem que avançou sobre eleitores que votaram no Grupo Sarney. Que é uma questão matemática. Se a maioria do Estado vota no Grupo Sarney, para mim ganhar, eu tenho que fazer com que alguém que já votou no Sarney vote em mim. Não tem saída. Né? Então eu acho isso. Né? E aí a gente propôs o posicionamento da campanha, o slogan Maranhão de Todos Nós, que acabou sendo repetido, usado também em 2014. Quando a gente vê com o Maranhão de Todos Nós, assim, a campanha para e nos olha, não, isso aqui é muito mole. Uhum. Esse slogan ele não demarca, ele não polariza. E aí a gente falou, olha, a virtude do Maranhão de Todos Nós é que ele não polariza. A virtude do Maranhão de Todos Nós é que ele é fluido e ele é irrespondível. Ele é inegável. O Maranhão é de todos nós. O Maranhão não tem dono. O Maranhão é dos maranhenses. E ao tu dizer que o Maranhão é de todos nós, tu está fazendo um questionamento muito mais plausível de abrir os ouvidos de um eleitor que está pensando no Grupo Sarney do que ter uma entrada mais rombuda, que ataque mais o Grupo Sarney, de denúncia contra o Grupo Sarney. Tem uma coisa, assim, ó, a eleição, tem gente que faz campanha eleitoral como se fosse boxe. Teu problema é um jogo teu e teu adversário, tu tem que destruir o adversário e evitar que o adversário te destrua. Eu acho que a campanha eleitoral não é boxe. A campanha eleitoral é uma dança de sedução entre o candidato e o eleitor. E o teu adversário, ele é uma contracena para a tua apresentação, para essa sedução. E foi isso que a gente tentou fazer. Então, assim, a gente teve dificuldade para convencer, mas a gente convenceu. E a gente começou a campanha com o Maranhão de Todos Nós. Só que tinha uma outra circunstância que é o seguinte, o Flávio tinha 2 minutos de TV, a Rosiana 12 e o Jackson 4 ou 5. O Flávio era o candidato menos conhecido. O Flávio tinha apoio de 4 prefeitos, poucos deputados. A campanha de 2010 era uma campanha heróica, pobre, pouquíssimos recursos. Era o Flávio sozinho andando pelo interior. E a gente partiu lá com 12%, 13%. Claro, o Flávio era pouco conhecido. E, bom, quanto tem 2 minutos, isso a gente trabalha, explica um pouco, conta um pouco no livro que a gente lançou ontem. Quanto tem pouco tempo de TV, a regra é que você demora para crescer. Por quê? Porque a tua mensagem demora para chegar, porque a mensagem tem que chegar, as pessoas têm que te identificar com algum discurso, tem que assimilar isso até fechar o contrato, ou seja, até tu converter o voto. Eu já passei por isso em outras campanhas em Porto Alegre, pela mesma circunstância. E tudo isso vai demorar. Só que as pesquisas vêm e o entorno começa a ficar nervoso. Entende? A direção da coordenação da campanha fica nervosa, a direção do partido fica nervoso, que é natural, óbvio, e a gente segurando, eu dizia, tá certo, não vamos arredar. Isso foi no limite, assim, quando estava numa pressão imensa para a gente virar o discurso, e seria virar o discurso para assumir uma postura agressiva, para ir para a pancadaria, para disputar com o Jackson o anti-sarneyismo. Sim, quando essa decisão estava quase sendo tomada, iam mudar, não por nossa decisão, mas por decisão de quem manda na campanha, que é a direção política da campanha. Quando essa decisão estava para ser tomada, aparece o Ibope que mostra o Flávio disparando. Aí, sabe, aí deu um alívio assim, e bom, ainda bem que a gente estava certo. A gente, quando tu faz campanha, tu tem que ter muita firmeza. Então a gente pode errar. Todo mundo erra. Todo político erra. Tu pode errar. Agora, quando tu entra numa campanha, ou tu entra com convicção na linha que tu vai assumir, ou não vai dar certo. A gente só pode dar certo se tu tiver convicção. E a gente tinha convicção, apostou. E naquela decisão, se a gente tivesse mudado o Flávio, transformado o Flávio no cara agressivo na campanha de 2010, talvez a gente tivesse ficado atrás do Jackson,
talvez a história fosse depois toda diferente. Quem diria o Ibope, né? O Ibope? O Ibope salvou uma campanha e quem sabe até... O Ibope salvou a campanha, talvez o Flávio nem seria governador hoje se não fosse o Ibope. A história teria... Eu acho que alguém... Não sei, a história teria sido... Talvez tivesse sido diferente, mas a política não admite o ser, né? O resultado daquela eleição foi qual a margem de variação, Leandro? Primeiro turno, foi pouca diferença. 0,08. 0,08. Acho que foi isso, uma coisa muito pequena. Foi 50 ponto alguma coisa, 50,8. Não, eu me lembro que é isso, faltou 0, ela ganhou a eleição por 50 pontos, a vantagem dela foi 0,08 para ter a vitória do primeiro turno. Agora, se tivesse segundo turno, bom, o Flávio ia saltar, o Flávio ia sair de 2 para 10 minutos, ia ter todo o efeito da surpresa e da entende? A conjuntura é outra. Talvez ele tivesse ganho em 2010. Talvez. 2010, 2018, 8 anos e muita coisa mudou na política, muita coisa mudou no Maranhão, muita coisa mudou no marketing. O atual presidente se elegeu com 7 segundos na televisão, salvo engano, com quase nenhuma estrutura política ou partidária e hoje está aí sem saber como governar o país. E agora, o marketing precisa se reinventar, precisa entender esse novo momento da política brasileira? É interessante esse fenômeno das redes sociais, né? Porque em 2010, para nós aqui, as redes sociais eram uma coisa muito importante. Uma coisa que nos impressionou muito, assim, já em 2010, é o fenômeno dos blogs, né? Sabe, no interior do Maranhão, assim, o blogueiro, ele é uma personalidade local, ele é um formador de opinião local. Algo que tem muito a ver com... Bom, o monopólio midiático, até o fato de que a TV não chega em muitos lugares, que a imprensa escrita é muito limitada no seu alcance. Então, as redes sociais, né, e não só a rede social da campanha, mas a rede orgânica de apoio ao Flávio, ela foi uma válvula de escape muito importante para a gente fugir dessa clausura, porque tu tinha a TV Mirante de um lado, né, de propriedade dos nossos adversários, e também um horário eleitoral sufocante. Eram 10 minutos, uma campanha comandada pelo Duda Mendonça, e com o Lula toda noite. O Lula com 80% de aprovação toda noite, pedindo voto para a Rosiana, e 4 anos depois, toda noite, pedindo voto para o Lobão Filho. Então, assim, a gente já viveu um pouco isso. Bom, então, assim, eu acho que a gente não pode mais... A gente não pode raciocinar a campanha mais como era antes, mas a gente também não pode raciocinar que tudo mudou. Não, acabou a era da TV, agora é a era digital. Não, a gente tem que raciocinar, na verdade, que nós vivemos num mundo de plataformas de comunicação integradas. A circunstância da eleição do Bolsonaro e o governo do Bolsonaro, eu acho que é algo que a gente tem que decantar ainda. Por quê? Porque a circunstância da eleição do Bolsonaro é uma circunstância muito atípica. Porque é uma circunstância, assim, é um outro livro que eu estou escrevendo agora, está terminando, daqui a um tempo a gente volta para falar sobre ele. Foi a eleição dos indignados. Tinha uma população ultra preocupada com a segurança pública, uma revolta contra o PT forte, um cenário de radicalização que vem da eleição de 2014 vai até o impeachment de Dilma, e uma revolta em geral com a classe política. O Bolsonaro não tinha partido, não tinha tempo de TV, mas veja bem, ele tinha a seu favor todas as noites um escândalo de corrupção aparecendo no Jornal Nacional, todas as noites. E um dia era preso um cara do PT, um dia era preso um cara do PMDB, outro dia aparecia mal de dinheiro não sei de quem, outro dia era preso um cara do PSDB, outro dia apareceu não sei o que do Temer, outro dia apareceu não sei o que do Aécio. Então, a cada bombardeio desses, em horário nobre, e o Bolsonaro crescia. Isso é uma coisa que a gente mostra, inclusive, a gente vai mostrar nesse outro livro. O crescimento do Bolsonaro ele já é anterior ao momento da eleição. Então, assim, se formou um sentimento de indignação generalizado. O Bolsonaro ele se posicionou como um anticandidato, somando todos os ódios e todos os preconceitos de várias partes, a ultradireita, enfim, todo tipo de preconceito, né? E ele foi um candidato, ele é um anticandidato de um antissentimento. Então eu acho que é uma circunstância muito especial. Eu acho que por isso eu acho que a eleição do Bolsonaro ela é importante para reestudar a questão do marketing político, mas ela não determina, bom, existe um novo modelo que é esse. Não. Eu acho que há muita coisa para ser decantada ainda. E a gente está vivendo uma transição. Tem que ver como é que as coisas andam. Daqui a pouquinho a gente volta com mais resenha aqui com o cientista político Juliano Koberlin. De volta com o programa Resenha, e aqui ao meu lado o cientista político Juliano Koberlin.
E também, claro, o jornalista e um dos âncoras do Ponto e Vírgula, Leandro Miranda. Bom, Juliano, 2010, qual a sensação ali da primeira vitória do Flávio em cima do Grupo Sarney? A gente teve a eleição em 2010, Isso. O Flávio teve aquele crescimento surpreendente. Perdemos a eleição, Rosiana ganhou. Agora, em março de 2011, ou seja, com 3 meses do início do segundo governo, do quarto governo da Rosiana, enfim, do novo governo da Rosiana, o Flávio já tinha 60% das intenções de voto, nas projeções que a gente fazia. E aí, eu me lembro assim, que havia muitos debates assim, com os formadores de opinião, professores de universidades, que diziam que isso era efêmero, que isso era um balão de gás e que na hora H o Grupo Sarney ia comprar todo mundo e eles iam ganhar a eleição de novo. E eu dizia, não, tem uma mudança acontecendo. Acho que tem um amadurecimento social da consciência de que é hora de virar uma página. E eu acho que isso é muito consistente. A gente apostava que aquilo era muito consistente, né? Então, assim, março de 2011, o Flávio já tem 60% das intenções de voto e esse número atravessa até a urna em 2014, 4 anos depois. É uma linha reta, é impressionante. As oscilações do Flávio nas pesquisas de opinião que foram feitas ao longo desses 4 anos é praticamente inexistente. É como se houvesse uma sentença, né, do eleitor. Isso não é algo usual. Não é algo usual quando você entra numa campanha tão alta, o usual é você cair. Né? Não, o Flávio não caiu. Quer dizer, então a gente viu que a gente estava colado numa coisa que era consistente. A gente tinha aquele encontro entre um povo, um desejo de mudança e um candidato que simbolizava isso e que se mostrava preparado para dar esse salto de modernização e de democratização no Maranhão. Né? Demonstrava isso, assim, né? Bom, aí nós temos 2014, eu acho que há um mérito, assim, que é uma coisa importante para quem quer iniciar a carreira política, continua sendo, e quem quer trabalhar com marketing político, que a política é um processo de campanha permanente. Uma campanha eleitoral não é um advento assim que você chega 6 meses da eleição, decide ser candidato, contrata um marqueteiro e acha que vai resolver com tempo de TV, enfim, e com uma boa espuma publicitária. Não, isso é um mito. Né? Houve um esforço permanente do Flávio, e aí o movimento do diálogo do Super Maranhão foi muito importante, para alimentar isso, porque ele sabia que, bom, eu tenho 60%, mas eu tenho que criar as raízes desses 60%. A gente tem que ir para o interior, a gente tem que ser falado para as pessoas, né? E eu acho que o diálogo foi um ponto importante. Ele foi sabe? Ele meio que enraizou essa ideia de mudança. Ele deu carne, deu substância, criou um movimento mais orgânico que nós não tínhamos em 2010. Nós chegamos em 2014 com um palanque muito forte e com muita raiz no Estado. E isso é fruto do trabalho do Flávio e dos partidos. Né? Então eles não se atiraram naquela liderança. O Flávio e todos os partidos aliados trabalharam muito, né, no processo de ativismo muito permanente, assim, para vencer a eleição. Agora, nós chegamos na hora de montar a campanha em 2014, assim, 2 coisas importantes também, para quem quer se interessar pelo assunto. O livro é muito também voltado para falar do Maranhão, mas para conversar com quem quer estudar marketing, assim. A gente não faz marketing do nada, sabe, estudar é importante, buscar referência é importante. E a gente tinha 2 referências sólidas na cabeça, assim, em termos de referência estéticos, né, de campanha, que era a campanha do No no Chile, o plebiscito do No, e as campanhas da Bachelet, as 2 campanhas da Bachelet. E qual era a grande questão? Quer dizer, que eram campanhas que iam para um processo de ruptura, para enfrentar adversários fortes e enraizados no poder há muito tempo, com uma pegada alegre, com uma estética colorida, com um discurso otimista, elogiando, né, com beleza. E a nossa, assim, o nosso briefing estético para a campanha foi isso. Nós não temos que... O Maranhão sabe tudo que tem de bom, que tem de ruim no passado, não precisa nós aqui ensinar. Né? O Maranhão sabe há quanto tempo o Grupo Sarney está no poder, o Maranhão amadureceu a ideia de mudança. A gente tem que transformar a campanha, a gente tem que fazer... A campanha tem que ser só a consagração desse sentimento. A gente não precisa ir para a denúncia. E a nossa campanha, claro, ela falou dos problemas do Maranhão, mas ela foi uma campanha muito linda, do seu ponto de vista estético. Ajudada por um fato que foi a candidatura do Lobão Filho, né? Porque o Lobão Filho, ao ser candidato, ele desenhou a sucessão monárquica. Sarney, Lobão pai, depois Rosiana, depois vem a filha, agora vem o filho do outro. Né? Tem um programa muito quente, assim, que teve muito sucesso, que foi o programa da Coroa, que foi o penúltimo programa,
que ele desejava aquilo. Então, assim, a gente transformou eles, olha, tem gente que acha que o Maranhão é uma monarquia, que o poder passa de pai para filho. E o interessante é que essa ideia, ela não surgiu da cabeça de ninguém da equipe de criação. A gente estava gravando um dia, um primeiro programa, e aí chegou um popular que queria gravar um depoimento, uma pessoa comum, e aí ele gravou o seguinte: eles estão achando que isso aqui é Inglaterra? Que morre o rei e vem os filhos conversar? Que diacho é isso? Cara, isso é da cabeça do eleitor. Pô, esse troço é bom. Né? Aí, alguém da equipe estava chegando no aeroporto, pegou um motorista de táxi, a gente veio conversando, e o motorista de táxi disse assim, pô, agora o candidato ao Lobão Filho, eles estão achando que isso aqui é uma capitania hereditária, dele misturou capitania, não, monarquia hereditária. Misturou capitania hereditária com monarquia. Não, esse troço de monarquia tem espaço. E a gente começou a usar o símbolo da monarquia, que é uma coisa meio lúdica, meio alegre, meio, entendeu, divertida, mais leve. E a campanha ela teve muito essa estética, essa pegada. Em 2014, assim, a grande dúvida, que foi de novo um grande embate da campanha, foi usar ou não usar o termo mudança como um comando de comunicação. Por quê? Isso foi um debate forte. E a gente defendia trabalhar com a ideia de mudança. Por quê? Porque as administrações municipais, que eram dos grandes centros urbanos, que eram todas do campo dinista, né? Então ali, São Luís, Imperatriz, Timon, Caxias, elas estavam num momento de baixa avaliação. Governos recém-iniciados, uma avaliação baixa, muito desgaste. Tanto que foi uma aposta da campanha do Lobão, usar isso, simbolizar isso como o fracasso da mudança. E aí havia uma tensão, assim, entre as lideranças políticas. Olha, se a gente falar de mudança, a gente vai dar força para o discurso deles, porque as prefeituras são as prefeituras da mudança. Eu disse, pessoal, isso já está na nossa conta. Se eu deixar de falar de mudança, nós vamos deixar de ocupar o espaço que é o nosso espaço. O Maranhão quer mudar, o Flávio candidato à mudança, e eu vou inventar que eu sou outra coisa. Né? Nós não podemos desocupar esse espaço. A questão das cidades nós vamos ter que administrar de outro jeito. A gente não pode, sabe, porque tem uma unha cravada, amputar o pé. A gente tem que dar uma outra solução. E isso foi um embate grande. E a gente apostou em ter a mudança como um drive de comunicação forte, que a gente chama, e deu certo. Né? Deu certo. Assim, a gente conseguiu dar construir uma outra narrativa para explicar os problemas das prefeituras e, inclusive, construir uma perspectiva de melhora das próprias administrações com a vitória do Flávio. E o que, de fato, aconteceu, inclusive. Né? E aí, Juliano, rapidinho ainda em 2014, naquela época, Léo, você trabalhava para a candidatura do Luiz Fernando, e vocês também começaram a trabalhar também ele como opositor. Foi melhor ter o Lobão Filho como adversário ou era melhor o Luiz Fernando? Eu acho que a eleição, as condições da eleição, elas, mesmo com o Luiz Fernando, elas eram muito favoráveis para o Flávio, assim. Mas o Luiz Fernando seria um opositor mais complexo de ser enfrentado. Porque o Luiz Fernando poderia simbolizar ainda, para o Grupo Sarney naquele momento, alguma perspectiva de oxigênio e de renovação. Não, agora veio o Luiz Fernando, o sobrenome não era nem Sarney nem Lobão, ele tinha um portfólio, né? Uma imagem de uma pessoa competente, ele era menos conhecido, portanto ele tinha espaço para crescer, pouca rejeição. Né? Então, o Luiz Fernando seria um candidato mais difícil de ser enfrentado, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque o Lobão, assim, ele foi um salto para trás, né? Foi como nós dizer, não, a gente acha que o Maranhão passa de pai para filho mesmo, é muito fácil tu pegar e mostrar isso, né? Ainda mais mostrando de uma maneira alegre, como a gente mostrou, e não naquela pancada que o eleitor não gosta de ver na televisão. Então, e ver como os processos de mudança, né, eles são de um multifatoriais, quer dizer, não é a campanha que decide o resultado de um processo político, enfim. Quando estava muito maduro isso, quando o Luiz Fernando não é mais desiste ser candidato, pô, isso era um sinal de uma desestruturação muito grande na lógica do nosso adversário, assim, sabe? De não conseguir tá no poder, mas tu não consegue achar uma saída razoável para tentar continuar no poder. Leandro. Luiz Fernando, que diga-se de passagem, só um adendo, John, agora faz parte do governo Flávio Dino, é secretário, e foram aliados nesses anos. Mas 2018 o governador chegou à reeleição e é meio paradoxal. Você tinha um governador bem avaliado, você tinha boas perspectivas em relação à reeleição dele, você tinha uma Rosiana Sarney indo para o confronto, mas meio indefinida, meio desanimada,
meio que boi de piranha, porém você tinha um governo de esquerda, que é a esquerda que o governador mais se identifica, que tinha acabado de cair, você tinha um desgaste político nacional, tem a crise econômica, e aí, foi fácil ou foi difícil construir um discurso de reeleição? Em 2014, as pessoas olham, não, era fácil, estava na cara que ia acontecer e tal, mas em 2014, antes da eleição, tiveram as manifestações de 2013 e 2014. A expectativa geral do país era uma expectativa de mudança, que a eleição seria uma eleição de mudança, né, as eleições gerais, isso incluía a presidência da República e os governos do Estado. E o que a gente viu no campo dos governos do Estado? A vitória da situação, na grande maioria dos estados, com exceção do Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul a oposição sempre ganha. O Palácio Piratini é o inverso do Palácio Leões. Aqui o Palácio Leões nunca perdia, lá o Palácio Piratini nunca ganhou. Até hoje não ganhou, sempre perde. Mas assim, tinha uma... E o que se viu nas urnas foi isso. Os grandes esquemas de poder nos estados se perpetuaram. São Paulo continuou nas mãos do PSDB, Rio de Janeiro continuou nas mãos do PMDB, o PT ganhou, reelegeu todos os seus governadores aliados do Nordeste, ganhou, reelegeu Dilma, elegeu Pimentel. E aqui é um dos poucos estados onde nós temos a vitória da oposição, num contexto de isso está, a gente assinala também no livro, né? No contexto de continuidade, o Maranhão conseguiu dar um movimento de mudança e contra, isso é um outro fato, contra o apoio do poder central, que é uma coisa importante também de a gente destacar nessa trajetória de mudança do Maranhão. O Maranhão é o único estado nordestino que construiu uma virada de página política, uma mudança, sem o apoio do poder central. Nos outros estados do Nordeste, todos, o apoio do poder central foi decisivo. A vitória do Sarney na década de 60 foi importante para ele ter o apoio do poder central. E o Flávio se elegeu sem o apoio do poder central. Então acho que isso é uma coisa também que valoriza e que torna a experiência do Maranhão interessante de ser estudada e de ser compreendida. Mas voltando a 2018, assim, o que a gente percebeu em 2018 é que, e a gente apostou nisso também, é que, assim, uma decisão de mudança, depois de um período de 50 anos, que foi a decisão de 2014, ela não se esgota em 4 anos, só se o governo tivesse sido um desastre administrativo, e o governo não era, né? O governo não era, de jeito nenhum, né? Então, assim, a gente apostava que o crédito de 2014 continuava valendo, as pessoas iam estar mais exigentes, é óbvio, mas o crédito de 2014 continuava valendo, quer dizer, a narrativa da transição maranhense, ela continuava válida, que o Maranhão precisava de uma transição, e que era muito cedo para o Maranhão decidir voltar para o Grupo Sarney, era muito cedo. Tinha acabado de perder, 4 anos não é nada no universo da história, né? Na escala da história, perdão. Então, assim, a narrativa estava muito quente e a candidatura da Rosiana, eu acho que ela era ilustrativa ainda do nó estratégico que o Grupo Sarney estava. Porque, ao mesmo tempo, a Rosiana, que tinha mais capital eleitoral, mais carisma, mais imagem para arrancar e aglutinar o campo sarneyzista. Pô, mas assim como o Lobão Filho simbolizava a monarquia hereditária em 2014, a Rosiana simbolizava a volta ao passado. Não tem como a Rosiana ser o futuro, depois de ter sido governadora 4 vezes. E aí o segredo de uma campanha eleitoral é tu não complicar a vida do eleitor, né? Não complicar a vida do eleitor, né? Então, assim, a gente, eu acho que teve o grande trabalho de 2018 foi intensificar muito a exposição do projeto do governo, das obras do governo, para consolidar os votos. De novo, a gente saiu com uma intenção de voto perto de 55, 60, e chegou perto disso, a gente não teve nenhum momento de queda. O que a gente teve? A gente teve um processo de consolidação. A movimentação que a gente via em 2018 não é da intenção de voto, porque ali praticamente só a Maura Jorge cresceu um pouquinho ali na onda Bolsonaro. O que se movimentou foi o ótimo e bom do governo. E esse era o trabalho que nós tínhamos que fazer na campanha, que cresceu de 30 e poucos para 50 e tantos. Então a gente colou o ótimo e bom na intenção de voto do Flávio. E aí o voto fica sólido. Então o trabalho ele foi esse, manter essa narrativa e oferecer também, manter a estética. Foi uma campanha também emotiva, muito próxima, parecida com a campanha de 2014, assim, a gente não mudou essa referência, né? A campanha, ao contrário, a campanha da Rosiana parecia uma campanha da antiga oposição maranhense, uma campanha com uma estética mais cinza, trabalhando com temas muito laterais, moto, imposto, nada que entrasse no centro, né, do problema da agenda do Estado.
E aí também tinha um teorema simples, né? Por que é que merece o segundo mandato? Quem só teve 1 ou quem já teve 4? Essas coisas é simples. É difícil tu dizer que é quem já teve 4, entende? Então, assim, eu acho que o segredo da campanha é a simplicidade. A tua mensagem ela tem que fluir pro leitor. Né? É simplicidade e o tom certo, um tom que as pessoas gostem de ver e gostem de ouvir. Se fala muito aqui no Maranhão é o seguinte, bom, é o poder dos leões, o poder do Palácio dos Leões, porque em 2010 a Rosana ganhou sendo governadora no Palácio. E em 2014 o Flávio ganhou estando no Palácio, no poder, no governo. Isso influencia mesmo? É a primeira eleição que marca a derrota dos Leões. Foi a primeira vez que o ocupante do Leão perde. Antes, mesmo a eleição do Jackson é uma vitória dos Leões. Em 2014, a Rosana, ela sai... ela não foi candidata, né? Não foi candidata, ela está no governo do Estado. Isso. Né? O candidato dos Leões em 2014 era o Edinho Lobão e o candidato ao Senado era o Gastão Vieira. Isso. Né? Então, esses eram os candidatos dos Leões. 2014 é a primeira eleição em que os Leões perdem. Nesse tempo, nesse período todo... Não, eu acho assim, é claro que em qualquer lugar do Maranhão, qualquer lugar do Brasil, a máquina, ela pesa. Mas em qualquer lugar do Brasil, as mudanças, a máquina pesa, mas mesmo assim as mudanças acontecem. Todo o império um dia cai. As máquinas não são invencíveis, senão a política seria um exercício de conservação eterno. Exatamente. Quem chegou no poder fica para sempre. E eu acho que a eleição de 2014, ela mostrou que os Leões perdem. E eu acho que no futuro do Maranhão, uma hora qualquer, aí os Leões vão perder, não sei qual. Eu acho que as coisas tendem no Maranhão a se normalizar num sentido assim, de um pluripartidarismo, enfim, comum, com alternância no poder, reeleição, como em qualquer estado do Brasil. A eleição de 2018 também teve uma característica especial, que foi a escolha para os senadores. Enquanto você via desde o começo a eleição bem desenhada e bem definida para a reeleição do governador, a disputa pelo Senado foi emocionante. Você tinha esses candidatos tradicionais, o Sarney Filho e o Edson Lobão na frente, e depois virou a ponta da Elisiane e o Everton Rocha, que aparecia bem embaixo nas pesquisas, serem eleitos. O Everton é o político mais votado da história do Maranhão, a Elisiane com poucos recursos. Sem quase nenhum recurso, o John e Juliano chegou ao Senado e tem representado o Estado. Aqui você atribui essa mudança também na eleição do Senado? Tem um pouco a ver com um debate que a gente teve em 2010, assim, sobre o quanto a opinião pública do Maranhão, existe uma opinião pública mais autônoma no Maranhão e quanto o poder da classe política é um poder enraizado e determinante. Veja, se o apoio da classe política fosse algo determinante, o Flávio jamais teria ido para o segundo turno, teria ficado em segundo lugar em 2010. Porque não tinha apoio de ninguém. As raízes no sistema político maranhense do Flávio eram baixíssimas. Ele só conquistou esse apoio depois que ele mostrou que era viável a partir de 2014. Então, assim, só que a crença generalizada aqui era que não, o apoio da classe política ele é determinante. Ele é importante, claro que ele é. Mas ele também não é uma determinante única e invencível. Às vezes, as sociedades elas mudam na frente do sistema político. No Brasil, em 2018, a gente estava até conversando aqui, a gente se ilustrou assim, uma grande dissonância cognitiva entre o establishment político e o povo. Porque as pessoas acreditavam que, não, o Alckmin vai entrar com metade do tempo de TV, a força do PSDB, ele vai ganhar. Era uma crença. Quase ninguém acreditava na vitória do Bolsonaro. Isso era uma dissonância cognitiva. Não percebiam que existia um grau de revolta da população com os políticos em geral e que nenhuma máquina ia resolver isso. Eu acho que a eleição da Elisiane Gama, não sei, particularmente, que eu tive a oportunidade de fazer a campanha dela também aqui em 2018, ela colocava um pouco em prova isso. Porque a campanha, o grau de enraizamento da Elisiane político era muito baixo. Não tinha um grupo político forte, alianças políticas nos municípios fortes, estruturadas, como o Everton, por exemplo, tinha. Né? E a escolha do Grupo Sarney de lançar na mesma... Além, já tem a Rosiana. Aí, além da Rosiana, tu põe o Lobão, pai dessa vez, e o Sarney, filho, ela só pode ser movida por uma crença de que o velho Maranhão ia funcionar e ia eleger pelo menos um dos dois ou os dois. Porque é o seguinte, é uma chapa pesada, né? Tu tem a Rosiana, que já foi governadora 4 vezes, tu tem o Lobão, que já foi governador uma vez, e tu tem o filho, o outro filho entrando na cadeia, quer dizer, a restauração da monarquia hereditária.
Quer dizer, é eles e eles, é uma chapa que reconstitui todo aquele enredo da sucessão familiar do poder que já veio que eles apresentaram em 2014 com o Edinho. Essa opção, que é uma opção estrategicamente, eu achava que aquilo não ia dar certo. Ela é uma opção que não sei por que ela foi tomada, se foi por uma decisão racional ou se foi porque era só o que tinha que fazer mesmo. Por exemplo, acho que se voltasse atrás, talvez hoje o Sarney Filho tivesse lançado para ser deputado federal, seria uma coisa importante nesse contexto, para o Grupo Sarney. Né? Ela só pode ter sido tomada numa crença de que não, os nossos apoios no interior do Estado vão resolver. Os chefes políticos movimentam os eleitores. O dinheiro vai resolver. E esse Maranhão não existe mais. O Maranhão mudou. Claro que o dinheiro resolve, que o chefe político resolve, mas o Maranhão mudou. O Maranhão aprendeu, as sociedades aprendem, o eleitor mais comum, mais pobre, mais humilde, ele aprende. Ele sabe no que está votando e por que está votando. Sabe, é uma falta de convicção nisso, nessa capacidade do eleitor do Maranhão. E a nossa convicção, e nós na candidatura, na campanha da Elisiane, a gente acreditava no eleitor. Olha, nós temos uma mulher negra, religiosa, mãe de família, aliada ao governador. Ela reúne todos os predicados para a gente construir uma adesão de imagem mesmo. Num contexto de renovação da política nacional, a Elisiane é uma baita candidata, e ela cresceu, foi muito atacada, conseguiu resistir e se elegeu. Eu acho que ela é a eleição da Elisiane simboliza um pouco essa mudança que tem no Maranhão. O Resenha faz um rápido intervalo e volta já já com o cientista político, sociólogo e consultor de marketing, Juliano Corberlinha. De volta com o programa Resenha, e aqui ao meu lado o jornalista Leandro Miranda. Pois bem, Juliano, terceiro mês de governo Bolsonaro, ainda não dá para dizer se foi bom, se foi ruim, não dá de ter grandes resultados ou perspectivas do governo. Mas é um fato que é consolidado, é que a eleição do Bolsonaro, ela varreu a velha política do Congresso, dos governos, e deu voz a pessoas que se propunham, se colocavam como novo. Gente sem experiência, gente sem qualquer até conhecimento do eleitor a respeito da figura e da imagem do cidadão. E nesse novo momento da política brasileira, você acredita que esse momento vai ser duradouro, que há a possibilidade da gente voltar ao poderio desses partidos políticos como o PT, o PSDB, ou é o momento do PSL e do Novo? Eu diria o seguinte, que as coisas não ficarão como estão e também não voltarão a ser como antes. A gente teve o que a gente chama de uma eleição disruptiva, tá? Não só pela forma, né? Enfim, o desempenho das diferentes plataformas de comunicação inusitadas que a gente viu, quer dizer, o Alckmin com metade do tempo de TV terminar com menos 5%. O candidato que chegou a fazer 45%, eu acho, dos votos alguns anos antes, enfrentando o Lula. Não só por isso, mas porque mostrou um anacronismo, né, e uma dificuldade de todas as estruturas tradicionais da política brasileira. O Brasil viveu entre 94 e 2002 um período de polarização da política nacional entre o PT e o PSDB, que, bem ou mal, organizava a decisão dos eleitores. Ali, quando votavam no Lula, ou no Serra, ou no Alckmin, enfim, no Aécio, ou no Fernando Henrique, bem ou mal esse voto tinha um sentido, ele tinha uma inteligibilidade, ele representava uma opção por A ou por B. E a gente teve, principalmente com a Lava Jato e o processo de desmoralização da política provocado pela Lava Jato, essa polarização se dissolve. Quem perde, em primeiro lugar dela é o PSDB, né? Mas também o Haddad ali, eu acho que o desempenho do Haddad é um desempenho do lulismo. As únicas forças políticas vivas que sobraram, que estavam na cabeça dos eleitores na eleição nacional, o lulismo e o partido da Lava Jato, que foi a posição que eu acho que o Bolsonaro se elegeu porque soube ocupar ela, né? E porque, enfim, conseguiu construir a soma de todos os medos. Agora, se essa mudança vai decretar o fim das estruturas políticas tradicionais, acho que não. Acho que tanto o PT quanto o PSDB têm desafios enormes no sentido de enfrentar os seus problemas, de se reinventar,
né? O PSDB, ele tentou ser o partido da Lava Jato, e o mundo da Lava Jato, ele não admite o PSDB. Né? Ele foi derrotado por essa opção. O PSDB deixou de ser o PSDB para tentar ser um partido de denúncia, moralista e antipetista, e esse espaço não era do PSDB. E o resultado das eleições mostra um pouco isso. Então, o PSDB tem uma rejeição muito mais difícil que o PT, eu acho. O PT tem um partido, mantém 10% do Congresso, mas tem um desafio de uma rejeição enorme que ele tem que tratar. Né? O PT ele tem que se debruçar. A rejeição ao PT, não estou entrando no mérito aqui se ela é devida ou indevida. Né? O que concorre e o que não concorre para isso. O PT fez de bom ou de ruim, mas assim, a gente mostra, a gente vê nas pesquisas essa rejeição, a gente viu no pleito essa barreira. Né? Então o PT ele tinha um paradoxo ali na eleição, que era o seguinte: eu tenho como capital a maior força política individual do país, que era o Lula, que provou isso, mesmo preso, enfim, leva o Haddad para o segundo turno, mas tem ao mesmo tempo a maior rejeição do país. Então isso é um paradoxo, o PT tem que lidar com ele. Né? Não pode ficar inerte deixando que as coisas continuem como estão. Então, assim, agora eu acho que essa coisa caleidoscópica, caótica que saiu das urnas, eu acho que ela tem coisas que podem ter alguma organicidade. Por exemplo, o Novo, eu acho que é um partido no Centro-Sul, ele consegue ter um pouco de organicidade, embora é um partido pequeno, mas ele é uma coisa que fica em pé, assim, ele tem tu vê um arcabouço, tu vê algo definido. E tu tem coisas absolutamente sem sentido, né? O PSL é uma delas. Olha a bancada do PSL. Né? Então, eu acho que vai ter um processo também de reconfiguração da política brasileira que vai estar muito intimamente ligado também ao êxito do governo Bolsonaro. Se vai ter sucesso ou se não vai ter sucesso. Até agora, ele está desidratando sua popularidade bem rápido. A gente está vendo que pautas... Quando você ganha, você tem que entender a razão da sua vitória. Senão você não vai entender a razão da sua derrocada lá adiante. Isso é uma coisa muito importante na política. Não sei o quanto o Bolsonaro entende a razão da vitória dele. A razão da vitória dele não tem a ver com a Venezuela, não tem a ver com o Trump, não tem a ver com... pesquisas recentes mostraram que as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com essa questão da ideologia de gênero. Tem pesquisa que mostra que as pessoas estão preocupadas com a qualificação do professor e qualidade do espaço escolar. A pauta das pessoas para a educação é essa, é o que o Flávio faz aqui, não é esse negócio que o Bolsonaro propôs, está propondo lá. As pessoas, o país se divide e preponderantemente contra essa questão da ampliação do acesso às armas. As pessoas estão contra isso. As pessoas querem que se enfrente a criminalidade nas ruas, querem. E foi essa uma das razões da vitória do Bolsonaro. Mas elas não querem que todo mundo esteja armado. Então, assim, tem muitas pautas dissonantes. E tem uma pauta que é uma pauta que vai prender a atenção de todo mundo, e que é a pauta que vai afetar diretamente a vida das pessoas, né, diferente dessas outras pautas pirotécnicas que o Bolsonaro propõe, que é a reforma da Previdência. Eu acho que isso pode levar, o conteúdo do projeto, a condução do projeto, pode levar o governo a uma crise de popularidade bem grande. Muitas teses aí em relação o Bolsonaro tinha tempo de televisão, ele se comunicava através das redes sociais. Essa é a nova tendência de marketing eleitoral hoje no país? Sim, eu acho que as redes sociais, evidentemente, são, assim como o rádio foi uma plataforma de comunicação que revolucionou as campanhas eleitorais dos anos 40, assim como a televisão revolucionou as campanhas eleitorais dos anos 60, as redes sociais revolucionam, claro, a forma de se comunicar. E acho que tem algo muito mais complexo que a gente viu na eleição de 2018, com muito mais força do que na eleição de 2014, que é o WhatsApp. O WhatsApp é um submundo da comunicação política. Porque na televisão é um espaço livre, mas é um espaço sujeito à regulação pública. Se eu vou lá e digo que o candidato é mentiroso, bom, ele pode ter direito de resposta. Se eu acuso levianamente alguém, invento uma mentira sobre alguém, tem direito de resposta, tem penalização, quer dizer, há um mínimo de controle na TV, há um mínimo de controle no rádio. Nas plataformas institucionais da internet também há, não é que tu pode dizer qualquer coisa. Né? Agora, no WhatsApp é um mundo sem controle. Nós somos um mundo sem controle. E os dados que existem sobre isso são impressionantes. Isso é uma pesquisa que o IDEB Data soltou no final do ano passado.
entre os eleitores do Bolsonaro, talvez eu esteja errando o número aqui, mas cerca de 90% foram expostos a alguma fake news. Ou a mamadeira de piroca, ou que a urna eletrônica quer fraudar a eleição, enfim. E desses eleitores que foram expostos a fake news, mais de 80% acreditaram em pelo menos uma delas. Ou kit gay, alguma coisa assim. Então, assim, isso é um problema democrático. O controle da fake news é um problema democrático, porque isso é um submundo que você não consegue controlar. Essa é uma grande questão. Eu não acho que o Bolsonaro ganhou a eleição por causa das fake news. Eu acho que ele ganhou por causa da conjuntura. Mas eu acho que, sem dúvida, as fake news foram muito importantes. E é o fato novo pelo qual a gente tem que se debruçar. Agora, eu não acho, assim, voltando à questão da campanha, eu não acho que a televisão, que acabou a importância da televisão, eu não acho que acabou a importância de você ter uma campanha profissional e bem pensada. Eu acho que aumentou a complexidade da campanha. Eu acho que o modelo de eleição do Bolsonaro é um modelo excepcional, numa conjuntura excepcional. Eu acho que ele não terá êxito em conjunturas diferentes. Agora, tudo isso, assim, né, a gente está no momento que é só tese. Todo mundo tem tese. Eu não acho que tempo de TV seja uma coisa irrelevante. Agora, vão ter candidatos que vão achar e vamos ver o que vai acontecer. Na próxima eleição municipal, vão fazer uma conta para ver os que ganharam, o quanto o tempo de TV dominante foi importante ou não. Agora, não deixa de ser preocupante que o governo continue governando com fake news. É lamentável que o presidente da República perca tempo com fake news. Você vê o Twitter do presidente hoje, John Coutrinho Juliano, ele ajudando a divulgar esse tipo de conteúdo, enquanto a população cobra e exige por resposta. Mas você falou da eleição de 2020 em São Luís, e o jogo está animado. Nós já temos pelo menos 10 pré-candidatos. Eu queria saber se o marqueteiro Juliano Corberlini foi convidado, já recebeu algum convite, e como é que ele vê o cenário, haja vista que a gente tem uma coalizão muito grande. O Flávio Dino foi reeleito com, salvo engano, 16 partidos, e desses 16 partidos nós já temos 8 candidatos, 8 pré-candidatos. Como é que o Juliano vê esse cenário? O Flávio vai conseguir sustentar esse grupo ou ele tende a se dividir em 2020? Bom, não tem nenhum convite, não. Em 2016 já não estava aqui, enfim. Ainda. Estava em outro lugar, né? Ainda. Não, o campo de batalha está muito fumegante ainda, né? Em 2018. Creio que o governador Flávio Dino será um grande player, sem dúvida. Porque o governo é um governo que terminou bem avaliado e eu não acredito em nenhum desastre. O governo Flávio Dino, acho que tem uma obra consistente, assim. Então, é de prever que ele seja um grande player. Bom, ponto 2, claro que a costura política de repetir uma grande coalizão da situação, eu acho que é uma costura que vai se tornar cada vez mais complexa. Embora, se a gente voltar, quer dizer, o campo dinista em 2012, ele estava teoricamente fragmentado também, né? Em 2016, também. Mas, enfim, eu acho que vai ser uma costura mais difícil. Eu acho que essa é uma equação que vai começar, é uma das variáveis. Bom, como vai estar o governo Edivaldo daqui a 2 anos? Ele recupera seus índices de popularidade como fez na última eleição ou não? Isso é algo que o tempo vai dizer. Nós vamos ter no Maranhão a emergência de um candidato que represente essa onda de política, PSL, isso que a Maura Jorge tentou fazer sem sucesso, é uma outra variável. Né? O governo Bolsonaro, bom, o governo federal, se ele tiver coeso, se ele existir, ele pode ser uma força ativa. Como o Grupo Sarney se apresenta? Se ele se apresenta, com quem se apresenta, do que discurso apresenta. Eu acho que a eleição de 2012, ela antecipa um pouco o contorno, antecipou um pouco o 14, quer dizer, ela foi um primeiro momento, né? Quer dizer, ela foi assim, ela se usou dos ventos de 2010 para anunciar o que ia acontecer em 2014, quando a gente tem aquela ampla vitória do campo dinista. Eu acho que a eleição de 2020 ela vai começar a dar um pouco do contorno do que vai ser o jogo político maranhense pós-Flávio. O governo Flávio vai acabar daqui a 4 anos. Então, eu acho que o Maranhão começa a se movimentar, e o sistema político maranhense vai começar a se movimentar para um novo capítulo da sua história.
que é diferente do que a gente tinha antes, que a gente tinha uma lógica meio, enfim, clara, né? Tinha o Grupo Sarney, enfim, a oposição. Eu acho que as coisas vão ser diferentes no Maranhão. Acho que a gente deve se modernizar cada vez mais. Você acredita nesse projeto, Flávio Dino, presidente? Eu acho assim, eu acho que o Brasil vive uma transição geracional na sua política. A candidatura do Haddad, por exemplo, já é uma expressão dessa transição geracional. Se a gente olhar para os governos estaduais, a gente tem uma safra de governadores ou jovens, do seu ponto de vista, etários, né, para o governador do Rio Grande do Sul, governador jovem, ou que representam algum nível de renovação política. Eu acho que nessa onda de virada geracional, o Flávio é um expoente. O Flávio é um dos quadros mais promissores de uma nova geração de esquerda, digamos assim, desse campo genérico da esquerda. Se a gente olhar para PDT, PSB, PCdoB, PT. Nenhuma dúvida, assim. Então, eu não tenho... eu tenho muita convicção que há muito espaço nacional a ser ocupado pelo Flávio, inclusive porque o Flávio ele carrega coisas, por exemplo, que são muito valiosas. Ele pode se apresentar no cenário do debate político nacional sustentando ser alguém que é de esquerda e que é honesto, não tem nada contra ele. Isso é um valor, uma mais-valia de imagem muito importante. O Flávio, ele é de um partido comunista e consegue estabelecer alianças amplas, ele tem o Democratas no seu governo. Isso não muda nada o produto final do governo, que é um governo que tem uma inclinação social muito importante. Então, eu acho que o Flávio tem um espaço para ocupar. Agora, bom, qual vai ser a medida desse espaço? Qual vai ser o contorno dos rearranjos partidários? O que vai acontecer com o Lula? O que vai acontecer com o governo Bolsonaro? Né? Ou com o governo Mourão? Então, assim, é uma conjuntura onde todas essas peças vão se rearranjar. E exatamente porque as peças se rearranjam, eu acho que o Flávio, assim, falar para o país sobre o que ele pensa é uma coisa importante. Sobre eleições em São Luís. Muito se fala que o Eduardo Brade é o candidato imbatível, que ele já tem um recalque das outras eleições. A estratégia correta seria ter vários candidatos aí do lado do grupo do governador para levar a eleição para o segundo turno, ou o Brade aí pode ser desidratado aí com o tempo? Em 2012, o Edivaldo saiu lá embaixo. Ele não era o segundo colocado. Ele tinha na frente dele o Tadeu, não lembro mais quem. Enfim, ele saiu de baixo. Em 2016, não era o Brade que estava na frente. Ele saiu lá de baixo, ele tinha na frente dele o Wellington. Ele tinha um lugar, que era o lugar do opositor do Edivaldo, que primeiro estava sendo ocupado pela Lisiane, depois foi ocupado pelo Wellington e depois acabou sendo ocupado pelo Brade. Então, esses fenômenos, essas volatilidades são normais em São Luís. Elas não são... Né? Eu não acho que a liderança do Brade... Eu acho que o Brade, evidentemente, é um candidato competitivo. Óbvio, ele veio de uma eleição, tem recall e tal. Mas eu não acho que a liderança do Brade hoje ela seja uma liderança que você possa comparar, por exemplo, a liderança de Flávio em 2014, quando ele desafiava o Grupo Sarney. Acho que ali a gente tinha uma liderança consistente, assim, uma identificação de propósito entre o candidato, o discurso e o momento do Estado. Eu acho que hoje as coisas são um pouco mais confusas. Então eu acho que tudo está para ser escrito. Ok, Leandro. Bem, vamos falar sobre o livro, né, John? Lições de uma campanha eleitoral, foi lançado ontem e eu queria que você falasse para o nosso telespectador onde é que ele pode encontrar e o que ele pode esperar desse livro. O livro fala do Maranhão, mas ele não é um livro só sobre o Maranhão, né? Assim, é um livro de marketing político. A ideia é essa. Assim, há horas eu queria escrever algo e com a campanha de 2014, 10, 14, acabou me dando a oportunidade de falar de teoria, né, assim, de técnica do Maia. É um livro que ele procura muito, assim, quem trabalha e quem quer trabalhar e quem quer entender e quem gosta disso, de comunicação política, de comunicação, de política em geral. Então, assim, a gente consegue discutir conceitos de marketing, historiando eles e usando a campanha do Flávio como um laboratório de teste deles e outras campanhas também. Por exemplo, essa situação de 2010, que eu contei aqui, quer dizer que a gente tinha pouco tempo de TV e a gente assistiu numa postura mais moderada e a gente sabia que ia demorar para crescer. Isso eu tinha passado exatamente por isso em Porto Alegre em 2004. Para fazer a campanha para o candidato que fazia oposição ao PT,
Na época, o Fogaça, ele tinha, a gente tinha 2 minutos de TV contra 7 do PT, o Duda Mendonça, o Lula, tudo lá, o PT lá na frente. O PT há 16 anos no poder, então não eram 50, mas era uma transição de era. E a gente apostou numa campanha moderada, onde o Fogaça ia para a televisão e dizia, olha, o PT fez coisas boas, eu vou manter. Mas 16 anos deu, né? Eu vou mudar isso, isso e aquilo. Era um discurso absolutamente moderado. O antipetismo em Porto Alegre queria nos matar, queria a nossa cabeça. Era um terror, era crise toda semana na produtora de televisão. Mas a gente tinha convicção que o único jeito de quebrar era isso. E demorou para crescer, porque a gente tinha 2 minutos. E foi, na reta final, o Fogaça arrancou, ultrapassou o Raul e no segundo turno ganhou a eleição. Quando começou a crise aqui, o pai, sabe, descortinou assim, o filme de 2004 em Porto Alegre. Eu já vi esse filme. Então, a gente compara algumas experiências, a gente discute o problema do planejamento da campanha, a gente discute a questão de pesquisa, para que serve uma pesquisa, a gente fica muito atento para essa coisa de quem está na frente, quem está atrás. Por exemplo, hoje, né, pensando em São Luís, quem está na frente, quem está atrás, quem tem 40 ou quem tem 3, é o menor dos problemas. Se isso fosse importante, o Flávio não tinha chegado em segundo lugar em 2010, o Flávio arrancou com 8%. Como é que a gente lê uma pesquisa para entender o ambiente da eleição e qual discurso que se encaixa nesse ambiente e vai crescer nessa eleição. Então a gente fala um pouco sobre isso, a gente fala um pouco assim, sobre esses parâmetros estéticos que a gente optou assim, nas campanhas do Flávio, que são parâmetros mais leves, e a gente defende por que isso comunica mais, né? Quer dizer, numa campanha eleitoral, o primeiro território que a gente tem que disputar é o coração. Na verdade, uma campanha, ele não é... o argumento racional numa campanha, ele serve para o eleitor justificar para si mesmo uma decisão que ele tomou afetivamente. Primeira coisa, eu quero votar no fulano, eu gosto dele. E aí tu dá um argumento racional para ele mesmo falar para si e falar para os outros, né? Então a gente discute um pouco isso, fala um pouco de debate, fala das crises de campanha, fala lá do episódio de Pedrinhas em 2014, do criaram na última hora. André Escócio. André Escócio, eu não me lembro o nome dele, mas foi uma coisa muito engraçada. Perdi algumas noites de sono. Aquilo era a aposta numa coisa do velho Maranhão, no Maranhão que isso não funcionava mais. Tipo, foi o lance da campanha do Cafeteira, famoso, do Reis Pacheco. Então a gente fala um pouco sobre tudo isso no livro e fala um pouco dessa transição no Maranhão, um pouco. Assim. Então, e conta histórias da campanha, é para ser um livro leve, assim. Leandro, Juliano, a gente agradece a presença de vocês aqui. Um papo aí muito esclarecedor, muito que nos deu a noção exata do que é o marketing eleitoral, Leandro. E a gente agradece, Koberlini, sua presença aqui no Resenha. Não, agradeço muito o convite, John, dividir a bancada com o Leandro, que é um excepcional jornalista, assim como tu, e um grande amigo, e agradeço a TV Difusora por esse espaço para poder conversar um pouco aí sobre política e sobre o Maranhão. Leandro. Obrigado, John, e estou à disposição. Vai voltar mais vezes, com certeza. Se Deus quiser. O Resenha fica por aqui, um ótimo fim de semana para você e até o próximo sábado aqui na Difusora, às 9 horas da manhã.